Essa pergunta que vem agora é uma pergunta que muita gente faz. E é uma pergunta delicada, que a resposta tem que ser muito embasada. Você tem alguma pergunta? Não necessariamente precisa ser perguntas teológicas, pode ser perguntas práticas, sobre missa, sobre qualquer coisa. A tua pergunta, para mim, é importante. Perguntas que você tem e gostaria de fazer a alguém e não tem quem responda. Estou aqui. Pode ser pergunta do cotidiano, do dia a dia, perguntas que você estava numa roda de amigos, que às vezes saem aquelas perguntas escabrosas e você fica, não sei, não conheço a Bíblia. Você vai dizer assim, espera lá, vou perguntar para o padre e depois eu vou trazer a resposta para vocês. Fechou? Vamos lá. Sou Ronaldo aqui da Paraíba. Ronaldo. E a minha dúvida é, o que é pecar contra o Espírito Santo? Rapaz, meu abraço, Ronaldo, da Paraíba. O que é pecar contra o Espírito Santo? É, na verdade, uma frase bíblica que diz isso. Todos os pecados têm o perdão de Deus, menos um, o pecado contra o Espírito Santo. E isso é bíblico. Por isso, eu vos digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não lhe será perdoada. O texto, Mateus, capítulo 12, versículo 31. Repito, o Ronaldo se baseou desse texto de Mateus, capítulo 12, versículo 31. O único pecado que Deus não perdoa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas em que consiste esse pecado, né, Ronaldo? A blasfêmia não acontece somente com palavras. A gente pensa que é só na palavra que vem a blasfêmia, mas também e sobretudo com atos. Quem blasfema? Quem não se sente necessitado de Deus. Quem não se sente pecador ou se considera sem pecado. Pausa. Olha, gente, atenção. O Papa Francisco várias vezes usou essa palavra, Senhor, dai-me consciência dos meus pecados. E eu tenho rezado muito isso. Porque nós vivemos numa situação do hedonismo, a situação do lacismo, onde tudo é permitido. A impressão que dá assim, não é o problema pecar, é não ser pego no pecado. Não. Então começa o pecado contra o Espírito Santo quando você não se sente pecador e você não se considera um pecador. É fechar-se ao convite de Deus à conversão. É endurecer o coração, ficar coração de pedra, a tal ponto que a pessoa não tem nenhum interesse com Deus. É sério, a indiferença. É o pecado que endurece o coração. Dizer a Deus, por exemplo, você não me interessa, estou bem sem você, não preciso de Deus na minha vida. Você acha isso um absurdo? Mas eu já ouvi muito. Às vezes não é nem falar, é agir. A indiferença é uma forma terrível de desamor. É pecado considerar que Deus não pode perdoar. É um atentado contra a providência. Lembremos do apóstolo Judas, que não conseguiu imaginar Deus perdoando pelo que ele fez e se matou. Ou negar o perdão de Deus na confissão, ou seja, é o pecado pelo qual o homem se nega livre, conscientemente ao perdão e à misericórdia de Deus. Diante dessa circunstância, o que Deus pode fazer? Nada. Você compreende? Vou citar uma frase de Santo Antônio de Pádua. Deus quer tudo. Deus pode tudo. Sem o homem, não quer nada. Então, se a pessoa não quer, o que pode Deus fazer? Nada. Onde Deus não pode agir, Deus não tem nada a fazer. Não tem nada a perdoar. Não tem nada a perdoar. Então, nada. Porque a pessoa não quer. E Deus é tão amoroso e nos deu o livre-arbítrio que respeita essa decisão. Errônea, porém, respeita a decisão. Tem alguma dúvida? Gostaria que eu ajudasse a resposta? Grave seu vídeo, poste no YouTube. E claro, #Padre Responde. Se você gostou, curta. Se valeu a pena, comente e compartilhe com os amigos. Pode ter certeza que entre seus amigos tem muita gente que tem essa dúvida. Valeu, pessoal. Até a próxima.